Então. Boa noite, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Robson, em primeira mão eu quero agradecer a sua presença, rapaz. Eu até imaginei hoje, né? Eu digo assim, pô, a primeira vez que eu fui a um rádio para conversar com alguém foi com você, né? E você é a sexta pessoa que a gente bate um papo aqui nesse mesmo recanto aqui, ó, bonitinho, bem organizadinho, como você está vendo, né? Então é um prazer imenso estar com você. Robson, eu queria que você começasse, na verdade, de uma forma bem tranquila, bem discreta, né? Assim, com um bate-papo informal, né? Tá escutando? Robson, estamos aqui dando início. Tá escutando, Silvio? Não tá saindo? Vai. Robson. Ok. Ok. Então, mais uma vez, né? Boa noite. Estamos aqui iniciando nosso programa de hoje, né? Na Rádio Falações Web. E colocando também os nossos colegas que estão assistindo. Eu sei que tem muita gente nos assistindo, porque o seu nome é forte. Eu publiquei em todos os meus grupos, né? Certamente alguns vão dizer aí pra gente depois o que acharam do nosso bate-papo. Mas iniciando, eu queria que você contasse um pouco da sua história, começando desde o seu nascimento até um pouco do seu momento atual, né? Lógico que a gente vai, à medida que a gente for avançando, nós vamos buscando algumas informações, mas tem duas coisas que eu gostaria que você esclarecesse. Primeiro, onde você nasceu, que até hoje eu tenho dúvida. E segundo, de onde surgiu esse nome Robson Júnior? São duas histórias boas de contar. Primeiro que no meu registro de nascimento consta que eu sou de São Domingos do Maranhão, mas eu nunca estive em São Domingos do Maranhão. É uma história de meu pai. Meu pai contou essa história, inclusive eu estava com ele quando ele inventou. Papai fez uma fake. Ele foi no cartório de registro civil do Anil e lá ele contou uma história triste que a nossa casa havia pegado fogo no interior e todos os nossos documentos haviam sido perdidos. E ele disse mais que o nosso nome, por exemplo, meu nome era Alberto Robson Rodrigues da Conceição Castro. Aí ele queria tirar o Rodrigues. Papai morreu e eu não perguntei por que ele queria tirar o Rodrigues. E esse Rodrigues era um nome que era também comum no interior, lá em Paulino Neves, que na época chamava Rio Novo. Então, para começar, eu sou de São Luís. Eu nasci, na verdade, na Rua Formosa, número 53, atrás do hospital, atrás do Sara, mas na época era a Fábrica Carioca, uma fábrica de óleos de coco carioca. Eu nasci ali. Nasci numa madrugada do dia 10 de novembro, às 2 da manhã, havia uma lua no céu. E ali aconteceu, eu posso contar fatos que são... Eu vou contar histórias aqui que algumas pessoas vão achar que é realismo fantástico, então pode ser misticismo, mas não é. O que aconteceu naquela noite, a nossa família era muito simples, mamãe não tinha nenhuma banheira de alumínio. O meu primeiro banho foi numa banheira que era feita de latas de óleo. Um homem passava vendendo e mamãe comprou. Então eu tomei banho ali. E um detalhe curioso, o meu umbigo ele não foi amarrado com qualquer coisa, era um barbante. Era o que tinha lá em casa, era um barbante. E eu fui amarrado exatamente ali. Agora o de sobrenatural, que eu considero uma coisa sobrenatural, que aconteceu duas vezes na minha vida. A primeira vez foi aí, nesse dia 10 de novembro, nessa segunda-feira. Eu nasci numa segunda-feira. Então, a minha irmã me contou isso um pouco antes de morrer, a Fátima. Era a nossa irmã mais velha, que vinha do primeiro casamento da minha mãe. Minha mãe casou muito jovem. E ela disse, nós estávamos lá, eu, mamãe, uma parteira, eu vim de parteira, a gente chamava parteira e ela vinha para casa. Sim. Mamãe teve quase todos os partos, com exceção do Natanael, que nasceu no hospital e foi quando nossa mãe se foi. Mas eu chamei a parteira leiga, uma negra simpática lá de Alcântara, me foge agora o nome, Bernardina, o nome dela, e elas estavam lá. Quando deram banho nesse menino e botaram ele deitado na cama, aconteceu um fato curioso. Uma espécie de bola de fogo entrou pela comieira da casa, que é a expressão que a gente usa. Mas detalhe, a nossa casa era de palha, né? A nossa casa era
de palha. Tu vai falando como se estivesse falando comigo. E essa casa de palha, ela não. Ela simplesmente não pegou fogo. Ela não pegou fogo, a nossa casa de palha. Ela não pegou fogo. Entendeu? E por causa disso, aquela bola, ela entrou pela comeira da casa e, segundo o relato da minha irmã, ela simplesmente ficou girando sobre o meu peito. É algo muito estranho, diferente, nunca tinha acontecido. Então, aquilo ali ficou girando sobre o meu peito. Falou minha irmã Fátima, que me fez essa revelação. Entendeu? E aquela bola ficou, ela girou, era uma bola de fogo. Girou sobre o meu peito e depois ela foi embora. Lá na frente, quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui uma criança com dificuldades. Assim, mamãe disse que eu parava de respirar de manhã e aí só voltava a respirar de noite. Eu tenho uma teoria da conspiração sobre isso. É como se eu estivesse numa outra dimensão. Porque eu me lembro que mamãe dizia que já até preparavam a mortalha, tudo para mim, mas aí quando dava de noite o menino voltava. E eu ficava sem respirar aquele tempo todo. Como era possível isso? Eu não sei. Então existem algumas coisas na minha infância que são curiosidades que estão além do natural. Sim. Eu não vou dizer sobrenatural, mas era algo que beirava o sobrenatural. Tanto é que eu tinha tanto problema que mamãe resolveu fazer uma promessa para que eu não morresse. Me entregou para São Sebastião. E aí eu tinha que pagar uma promessa lá em Rio Novo, que hoje é Paulino Neves. Eu tinha que levar uma vela e acompanhar uma procissão de São Sebastião. Era a igreja, era o santo da igreja lá de Paulino Neves. Uma curiosidade, esse santo, ele existia na casa do meu avô, e foi meu avô que doou o santo para a igreja que está lá até hoje. Bem, naquele dia em que eu ia viajar para Paulino Neves, minha mãe estava fazendo a roupinha de anjo, estava aplicando umas coisinhas na roupa, e eu me desprendi, ela estava na cozinha, eu me desprendi de lá e vim para a porta. E na porta da rua, eu estava com 4 anos de idade, é o ano de 1962. Eu estava ali, e aí de repente eu olhei para o outro lado da rua e vi uma grande estrela. Mas a estrela é como se projetassem, como se alguma coisa fosse projetada ali naquela parede. Eram milhares e milhares de luzes que acendiam e apagavam. Era uma estrela de muitas pontas e uma cauda enorme. Eu vi aquilo e desmaiei. Quando acordei, eles já estavam me fazendo fricção de álcool, que é o que tinha em casa, de álcool nos meus braços, aí eu acordei. Eu depois, agora adulto, eu senti vontade de fazer regressão para voltar àquele momento, para saber o que é aquilo que eu vi. Mas isso eu vi. Mas isso ainda mantém na mente até hoje? Está muito claro na minha mente, bem de frente aquela imagem. Na minha infância tem coisas que marcam muito. Depois eu estava um pouquinho maior e eu diria que a minha mãe, eu devo a vida a ela 2 vezes. No Monte Castelo sempre teve aquela colônia Nina Rodrigues. Era muito comum os loucos fugirem lá pelo fundo da colônia. Sim. E o que acontece? Numa dessas manhãs, absolutamente tranquila, eu estava na sala. Quando eu estava na sala, a nossa porta era aquela porta de 2, como é que a gente diz? Era uma porta que tinha 2, como é que eu digo? 2 folhas. E eu vi um homem com uma faca avançar na minha direção. Eu fiquei paralisado. Era um homem com uma faca, uma peixeira enorme, avançando na minha direção. Aí a mamãe percebeu alguma coisa estranha, não sei como ela percebeu aquilo. Ela estava lá no fundo da cozinha, corredor enorme, e ela disse depois que ela percebeu que eu não estava normal. Aí ela veio correndo de lá. Quando ela veio correndo, ela viu que era um homem com uma faca. O homem tentou avançar para dentro da sala para me atingir e ela enfiou o joelho na porta
E mamãe era muito frágil. Eu dizia que era muito frágil. Mas o que era naquele dia, o homem tentando entrar, forçando a porta, eu me lembro, parecia um filme de Hitchcock. Ele com a mão com a faca para o lado de dentro e ela começou a gritar. E aí o pessoal da rua ouviu, foram lá e pegaram o cara e tomaram a faca. Eu, assustado, muito assustado, eu saí de lá, comecei a subir. A gente subia o quintal e ia para o chão, que era onde funcionava a fábrica carioca. Quando eles me pegaram, me encontraram, eu já estava saindo da fábrica, já estava caminhando em outro local. E isso aconteceu e me marcou muito detalhe. O cérebro, né, tem mecanismos de guardar, esconder. Certo. Tanto é que eu só fui me lembrar disso aos 30 e poucos anos. Um dia, de repente, a imagem veio. Entendeu? A imagem veio e aquilo ali foi muito forte para mim. Acredito que aquilo gerou em mim uma série de dificuldades até, de medos, sabe, que surgiram. Essas coisas marcaram muito a minha infância. Né? A gente nasceu num lugar, lá era muito pobrezinho. A gente não passava fome, porque papai era pescador e papai chegava do DR, ele trabalhou no DR durante 35 anos, mas mesmo trabalhando no DR, o dinheiro não dá para pagar as contas no final do mês. Então, muito do que a gente comeu veio do Rio Anil. O Rio Anil praticamente nos deu toda a comida, o alimento que era necessário. Ele ia assim, ele disse, olha, cadê o que temos aí hoje? Minha mãe era Maria José, mas a gente chamava ela de Zezinha. E ele perguntava, Zezinho, o que nós temos aí? Ele disse, só temos o arroz. Seu pai era como? Desculpa o nome. Alberto. Eu tenho o nome dele, né? Alberto Robson, eu sou Alberto Robson. E aí ele perguntava e ela dizia, nós só temos arroz. Ela disse, espera aí. Aí ele tirava a farda, botava um calção, botava a tarrafa, um paneiro e descia para o Rio Anil, que hoje nem dá para descer por lá, porque hoje já é a quarto centenário. Dá para ali que papai descia. E aí às vezes ele ia de canoa, mas às vezes ele ia mesmo andando no rio e por os lugares jogava tarrafa. E quando voltava daí a 40, 50 minutos, ele tinha uma comida boa. Era uritinga, pacamão, solha, que são coisas que a gente não conhece muito, mas que eram ali, uriacica. Aquele Rio Anil foi muito bom, ele parece que agora está voltando. Ali tinha sururu, tinha sarnambi, tudo havia naquele rio. Então, essas imagens ficaram muito vivas na minha mente. E como filho quer sempre, talvez, seguir a ideia do pai, ou o que o pai fazia, eu queria ir pescar com ele. E aí eu acompanhava. Quando chegava no meio do caminho, ele batia em mim para eu voltar. E ele dizia, olha, tu sabe por que eu estou aqui pescando? É porque eu não estudei. Volta para estudar. Então, isso dizia isso com uma voz. Meu pai tinha lá uma voz belíssima. A voz de meu pai conversando com a gente normal em casa. Os meus amigos na rua pensavam que ele estava brigando. Não, ele estava falando normal. Porque ele tinha uma voz muito bonita. Um timbre espetacular. A minha voz é uma mistura da voz dele com a da minha mãe, que já era uma coisa de mais sensibilidade. A dona Zezinha, uma legionária de Maria. Né? Era uma legionária de Maria e uma benzadeira, era benzedeira. As pessoas chegavam lá em casa e as mulheres vinham e diziam, dona Zezinha, a gente precisa benzer que meu filho está com quebranto. E ela, eu não sei fazer isso. Aí as mulheres olhavam bem para ela, a senhora sabe. Eu não sei o que as mulheres viam, que elas sabiam. Aí ela dizia, dona Zezinha, a senhora sabe sim. Aí ela dizia, Robson, aí o que era acionado? Robson, me pega uma bacia com água, pega uma vassourinha, bem ali no fundo do quintal, vassourinha, aquela coisa, e me traz um pouco de azeite. Aí a mamãe jogava o azeite assim, e ela via coisas ali que eu não conseguia ver. Aí ela disse, ele está com quebranto mesmo. E aí pegava aquela vassourinha, jogava, passava na água com aqueles óleos e benzia o menino. Daqui a pouco a febre ia embora, passava a febre, passava tudo e a pessoa voltava para casa normal. Mas isso ela não queria. Minha mãe tinha essas possibilidades, mas ela, quem disse que ela queria isso? Ela não queria, tanto é que ela reclamava, não quero, não sei. Mas as mulheres sempre diziam, a senhora sabe sim. Então essas coisas marcam muito a minha infância. E coisas assim, de ver o meu pai às vezes, eu falo que a minha vida tem um realismo fantástico. O meu pai, por exemplo, uma vez ele saiu para pescar, do mesmo jeito que saía todos os dias.
Daí, aos 15 minutos, voltou. Aí ele disse, hoje não é dia de pescar. Eu achava estranho, por que ele voltou? O que aconteceu com ele? Só ia me contar isso uns 35 anos depois, no almoço, que eu convidei ele para almoçar. E eu digo, papai, o que aconteceu naquele dia? Aí ele disse, olha, toda vez que eu vou pescar, existe uma cobra que me acompanha. Eu vejo ela sobre a água. E às vezes ela me orienta. Às vezes ela diz, hoje não é dia de pescar, volta para casa. Naquele dia ela disse. Então, e dizia outra coisa. Aí aconteceu um fato comigo também. Eu ia morrendo afogado no rio Anil. Eu fui pescar com ele e a gente não estava de canoa. Ele atravessava comigo, me atravessava, nadando. Papai era um grande nadador e mergulhava, tinha um fôlego fantástico. Então, na hora de voltar para casa, eu estava com um corpo cheio de peixe. E ele disse, olha, eu vou atravessar para deixar o paneiro e a Rafa, e você fica me esperando. E eu entendi errado, e você vem andando, foi o que eu entendi. Enquanto meu pai dava abraçadas para atravessar para o outro lado, eu simplesmente comecei a andar na direção do rio. E aí, meu amigo, aconteceu um fato curioso. Aí eu desci e fui para o fundo, mas muito fundo. Eu olhava para cima e via a superfície da água, mas aí aconteceu um fenômeno que eu considero sobrenatural. Eu não me sentia afogar. É como se eu estivesse no meu ambiente natural. Eu olhava para cima, me lembro muito bem de ver as luzes atravessando, né, a superfície da água. Não vi nenhum ser estranho, nenhuma sereia, nada. Mas ali era um ambiente absolutamente como se fosse o meu ambiente. Eu passei mal quando ele me tirou da água. Ele disse que chegou do outro lado e isso levou mais de 6 minutos. Eu fiquei lá no fundo mais de 6 minutos, porque ele tinha que atravessar e depois vinha atravessando de novo nadando contra a correnteza. Então eu acredito que devo ter levado mais de 6 a 7 minutos ou mais. Acredito. Mas o certo é que eu saí de lá, ele me tirou, aí sim eu botei muita água para fora e mais e tal. E ele dizia, aí eu recordei com ele no dia desse almoço essa história. E ele disse, por isso que eu não te levava. Porque sempre me dizia aquele ser em forma de cobra, por que tu não traz o teu filho? Então ele dizia que ele não levava porque ele tinha receio que aconteceu. E naquele dia aconteceu essa coisa. Robson, eu fiz 2 perguntas para você. Uma um pouco da história, né, de onde ele nasceu, e a segunda foi sobre como surgiu o nome Robson Júnior, né? Aí você vai completar para a gente poder avançar com outras questões. Primeiro a gente vai sobre o Robson, e isso está ligado direto ao meu pai. Meu pai mal sabia desenhar o nome, mas meu pai conversava com qualquer tema, com qualquer pessoa. Os caras ficavam bobos lá no DR, os advogados e engenheiros, como é que ele conseguia falar com as pessoas que ele não tinha formação nenhuma. E aí isso foi uma dica que ele me deu quando eu entrei em rádio. Ele disse, meu filho, tudo que eu aprendi ouvindo o rádio. Entendeu? Então, tem isso. Então as pessoas liam para ele, então ele pedia para ler para ele a revista Cruzeiro. E na revista Cruzeiro havia uma história de um garoto chamado, não era Robson, Robinson, que é o meu nome em inglês, né? Então ele disse que esse garotinho era um garotinho que desde cedo ele cantava, sapateava e representava, era um gênio. E morreu de câncer na garganta novinho, o garoto. E papai ficou tão sensibilizado com aquela história e disse, meu filho, o primeiro filho que eu tiver, vai ser Robinson. E aí, só que no dia que ele foi fazer o meu registro, a mulher falou, não pode ser nome em inglês, não pode ser Robinson. A gente vai botar Robson, vou tirar esse IN aqui, vou tirar, vai ficar Robson. E assim foi que surgiu o Robson. Certo. E o Júnior... Aí o Júnior é outra história. O Júnior, quando eu comecei na Rádio Educadora, me chamavam mesmo Alberto Robson. Alberto Robson, simplesmente. Aí quando eu fui, aí disseram, mas precisa fazer um programa que é disc jockey. Aí, quer dizer, um programa de música e tal. Aí alguém disse lá, mas esse nome Alberto Robson é muito sério. Porque na Educadora era Alberto Robson. Aí eles disseram, e agora? Que nome que a gente vai dar para ele? Aí começaram a surgir nomes e tal. Aí uma senhora que estava limpando a sala
que era que limpava banheiro, limpava a sala, disse, bota Robson Júnior. Então, quem me deu o nome, essa senhora, nem sei se ela é viva. Não sei, porque se ela estiver agora, ela já estaria com mais de uns 80 anos. Então, foi ela que me batizou, o Robson Júnior. E depois eu fiquei chateado porque eu vi um cara lá em São Paulo que tinha o meu nome no Rio, que era o cara que criou um programa que era o Good Times da 98, que era o Robson Castro, porque eu sou o Robson Castro, entendeu? E eu disse assim, poxa, bem que meu nome podia ser Robson Castro. Foi assim que surgiu o Robson Júnior. Muito bom. Rapaz, Robson me fez lembrar aqui também das coisas lá do interior, né? Da dona Rosina, que foi também a minha parteira, da Maria Raimunda, que era a benzedeira nossa lá da cidade, né? Da rua que a gente morava ali próximo, né? E essa história, Robson, cheia de enigmas, cheia de misticismo, né? Que teu pai, né? De certa forma te induziu. E você é uma pessoa que é percebida, assim, eu te percebo há muitos anos, né? Com essa pessoa que tem uma sensibilidade muito aflorada mesmo, né? E também uma capacidade assim de guardar essas lembranças extraordinária, né? Aí eu fiquei até pensando, pô, se o Robson pegasse tudo isso que ele tem e escrevesse, né? Poxa, já daria, né, para ter uma... Mas o Robson tem alguns escritos que depois a gente vai falar sobre eles, né? Mas Robson disse que aos 4 anos, em 1962, ele viu uma grande estrela que estava nascendo, e era tudo brilhoso, né? Era exatamente o dia que eu estava nascendo, 26 de março, viu, Robson? De 1962, foi nesse dia que você me viu lá, viu? Por isso que nós estamos aqui hoje. Olha aí, você está vendo? E Robson também me conta muitas histórias, a gente já viajou algumas vezes juntos, né? Uma delas, você me contou sobre como começou a trabalhar no rádio, né? E como o João Moana, de certa forma, influenciou você. E João Moana está exatamente no ano de centenário, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, até sobre o que nós pretendemos fazer em torno desse grande homem que nós tivemos a oportunidade de estar junto lá onde nós nos conhecemos de verdade, que foi na JUAC, na Juventude Universitária Autêntica Cristã, que era um grupo de homens, até o pessoal dizia que era, né, porque tem as mulheres que eles chamam é um grupo, o grupo do Bolinha, né, que chamava, né, Robson? Só tinha e lá a gente se reunia aos domingos e era muito interessante. E o Robson ia muito à frente da igreja lá, porque o pai do Mano gostava muito de chamar você lá, né? Para fazer aquele momento de leitura, né? Como é que chama aquele momento, Robson, que eu fazia a leitura da Bíblia, né? Iniciando você fazia muito aquilo. Tem primeira, segunda e o Evangelho. E eu fui, acho que 2 vezes durante o meu período que estava lá, porque a gente estava em momentos diferentes. Ele estava na JUAC já, que era a Juventude Universitária Autêntica Cristã, e eu estava na pré-JUAC, que era a turma de nível médio, que depois avançou para... E depois eu tive a oportunidade de passar pelos 2 momentos, o pré-JUAC e o JUAC. Então, voltando, você lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Sobre Moana, a importância de Moana. Moana, ele vai... eu diria que Moana vai ser um divisor de águas na história. Eu estava estudando farmácia. Eu era estudante de farmácia e um amigo meu, Joaquim, que hoje já era um médico formado, ele era de Araguaína. E ele me via sempre com o livro na mão, porque eu já era um leitor voraz desde cedo. Agora eu leio menos, eu lia muito. Eu às vezes lia, numa média, eu lia um livro numa semana, para mim era mole. Eu li Cervantes, por exemplo, Dom Quixote de la Mancha, eu li numa semana e estava em espanhol. E eu tive que botar lá uma coisinha do lado para que eu pudesse ter... Naquela época também eu li algumas coisas que hoje eu digo, poxa, eu estou até recomprando livros que eu comprei na época para entender qual o significado daquilo. É como se alguma coisa me intuísse as leituras. Foi assim que eu li Cervantes, foi assim que eu li a Teoria dos Sonhos de Freud, que eu também li em espanhol, tá? Depois eu vim descobrir um pouco mais as coisas, a minha própria origem. Eu tinha uma bisavó que era uma dançarina, por exemplo, de flamenco. Fui atrás dessa história dela, ainda encontrei em Paulino Neves castanholas dela,
Então, eu descobri, por exemplo, quando eu falava espanhol, alguma coisa em espanhol, me emocionava. É uma emoção que eu não sabia onde eu vinha. Hoje a neurociência já demonstra isso, que está no DNA da gente. As emoções foram vividas, isso tudo está no nosso DNA. A gente não tem apenas, como dizia Mendel lá no início, não é só a cor dos olhos, a altura, cabelo e tal, não. As emoções ficam. Existe hoje a microfisiologia que mistura um pouco já dessas coisas, das emoções, é psicologia misturada com a fisiologia, e que já mostra que você tem até trechos no seu corpo que identificam coisas passadas. Existe isso, né? Eu tive uma aluna que passou por essas experiências. Aqui no Maranhão parece que nós temos 3 pessoas, ou 3, no máximo 5 especialistas na área. Então, eu naquele período em que eu fiz o contato ainda com Moana, voltando aqui ao início da história, Moana me disse um dia, olha, eu sei que você não gostaria de ajudar um programinha da Rádio Educadora? E eu, padre, mas eu sou imediatamente retruquei, eu sou de farmácia. Ele, não, é apenas um programinha de meia hora. Olha, eu descobri que você aqui já tem uns fãs aqui na igreja, na sua voz. Quando você faz aqui as suas leituras, tem muita gente que gosta da sua voz. Aí eu nem sabia, porque quem vai para frente no início de leitura nem percebe sua voz. Então, tão nervoso que a gente não percebe a própria voz. Aí ele disse, você se apresente para Dom Mota, que é o arcebispo e é o diretor da rádio. Você se apresenta para ele, diz que eu mandei você ir lá. E eu fui, era no mês de agosto, né, de 81, acredito. Aí eu fui para lá, encontrei Dom Mota. Uma coisa que me chamou a atenção, quando eu cheguei lá, ele estava com o radinho ligado na educadora, na mesa dele. Ele ouvia a educadora, tinha uma paixão, eu soube mais tarde, ele tinha paixão a ponto de dizer para Dom Paulo, que o sucedeu, para dizer, aconteça o que acontecer, não venda a Rádio Educadora nunca. Foi uma promessa que Dom Paulo fez para ele e cumpriu. Eu numa gravação que fiz com o Dom Paulo, ele me disse isso, que ele fez, ele sabe, jurar que ele não venderia a Educadora, acontecesse o que acontecesse. Esse Dom Mota. Então Dom Mota me levou para lá. Quem foi que lhe mandou para cá? Foi Moana. Ah, então tá bom. Porque Moana, ele é super importante para a Rádio Educadora, embora não aparecesse. Era ele que levou para lá Juarez Medeiros, que depois virou deputado e se aposentou como juiz, e depois me levou para lá. Então foi Moana. Então Moana era um grande parceiro de Dom Delgado. Dom Delgado, que foi o grande visionário e que virou agora nome do campus da UFMA, não sem motivo. Foi ele que criou aquele campus, doou aquele espaço enorme da igreja para que a Rádio Educadora pudesse se estabelecer, e também achava que a gente devia ter uma universidade e ofereceu o terreno para que se criasse a UFMA, que eu soube depois que era para ser criada dos mesmos modos da PUC. E até hoje, estou falando uma coisa que pouca gente sabe aqui, mas até hoje, quando tem decisões para ser tomadas na UFMA, não é só o reitor. Existe ainda um colegiado da igreja que tem participações diretas nas decisões. Quem me falou isso foi o padre Abraão, que era lá do IESMA. Né? Então, ele me levou para lá e eu comecei. Primeira semana, meu Deus, errei tudo. Era complicado para mim, mas eu me aventurei. E era só meia hora o programa Para Onde Vais. O Para Onde Vais era o tema da Igreja Católica, que acontece todos os anos. Como é que chama, meu Deus? Agora esse ano está falando de... eu sei o que você quer dizer, da Semana da Páscoa, né? Que tem aquele... Não? Todo ano eles fazem. Esse ano o tema é exatamente meio ambiente. É meio ambiente agora. Oh, meu Deus, o tema é meio ambiente. Naquela época eu me lembro muito bem do tema, que não tem para onde ir, fica onde está. Era a defesa das pessoas que eram chutadas das terras e tal, e a igreja fez isso. Então eu comecei. E lá nessa história, um dia a gente estava, Moana, ele mexeu na minha vida de várias formas. Eu estava lá apresentando o programa com uma pedagoga, que era
a minha amiga querida, que depois virou madrinha de casamento, a Elizabeth Peixoto, uma cearense de uma simpatia absurda, ela que foi escolhida para estar comigo ali. E nós estávamos fazendo o programa juntos, nós fazíamos o programa juntos. Aí chegou uma jovem de Cedral querendo vender esse negócio de rainha caipira, voto de rainha caipira. A menina falava muito, né? Acho que ela estava na época com uns 21 anos e falava muito. E a gente olhando ela falar sem parar. Aí quando terminou o programa, a Elizabeth olhou para mim e disse, vem cá, essa menina aqui a gente não poderia trazer ela seria representante da comunidade para participar do nosso programa. E o nome dessa pessoa é Maria da Glória Rabelo, que depois via se transformar na minha mulher. Então fui lá, então Moana me deu uma profissão, redimensionou minha profissão e me deu a companheira que está comigo há 42 anos, que é o tempo que eu tenho de rádio, é o tempo que nós estamos juntos. Olha só. Então, a Glória, aí surge a Glorinha Rabelo, que é uma personagem que a gente queria para fazer programa infantil. E ela faz, aí a gente queria para ela o Brincando com a Tia Glorinha. Aí eu já era o coordenador de programação da Rádio Educadora e ela depois vira exatamente a Tia Glorinha e faz programa maravilhoso, programa educativo das crianças. Eu até brinco com ela, olha, agora com a internet, por que não faz personagem na televisão, para falar na internet, para falar com as crianças? Mas ela faz de conta que não vê. Ela disse, não, o artista da família é tu. Tanto é que ela deixou o rádio e foi virar... professora, né? Formou em administração e criou uma agência de viagens na qual ela ficou durante 15 anos, a Congretur. E isso surgiu porque ela organizava as viagens para os congressos e o pessoal, por que não cria uma empresa? E ela criou e ficou durante 15 anos. E é impressionante como ela administrou, ela não ficou devendo nada, encerrou a empresa e ainda tinha uma graninha guardada. Então, essa história. Então, Moana é o meu divisor de águas. Mas é ele que me coloca também para fazer palestras. Eu fiquei 20 anos no Senac dando aulas de oratória e também para a formação de profissionais, repórteres, locutores e tal. Também eu tive isso lá, durante o período, tudo isso Moana me colocou. E ele tinha uma formação pedagógica interessante e psicológica, talvez um dos melhores psicólogos que a gente teve aqui no Maranhão. Ele, na semana que minha mãe morreu, dia 17 de janeiro de 1980, naquele dia o Natanael nasceu, meu irmão. E minha mãe foi exatamente depois do parto. Ela teve atonia uterina, né? O útero não voltou ao retrair e ela acabou tendo uma hemorragia e se foi. Então, daí a uns 4 dias eu fui para lá, como ia todos os domingos para Joaquim, e ele disse, só passou por mim assim e disse, soube que sua mãe morreu. Amanhã, segunda-feira, esteja lá às 3 da tarde, lá na Casa Moana, para conversar comigo. Eu fui conversar com ele, né? Eu também. Então, você se lembra das conversas. Então, eu fui. E quando eu cheguei lá, e aí o braço dele, aí é o braço forte dele que me transforma em um instrutor de oratória. Eu cheguei lá com a cabeça baixa e ele olhou para mim assim e disse, escuta, rapaz, você é mesmo um cristão verdadeiro ou você é uma farsa de cristão? Aí eu peguei um soco no estômago. Falei, que é isso? Eu acabei de chegar, perdi minha mãe e ele está aqui me atacando. E ele disse, jovem, você não sabe, mas você está vivendo o melhor momento da sua vida para que você reafirme tudo aquilo que você fala, as leituras que você faz na igreja, as palestras que você faz na Joaquim. Eu poderia escolher uma outra pessoa para você ir comigo, porque estava previsto eu ir dar uma palestra lá em Chapadinha. Ele disse, eu poderia escolher no meio da Joaquim, tem um monte, mas é você que vai comigo. Vá para casa agora. A conversa não demorou nem 3 minutos. Você vai para casa agora e volta amanhã, volte com o roteiro da palestra para que a gente possa conversar sobre ela. E foi assim. Fui para casa num choque, eu não sabia nem como é que era. Voltei no dia seguinte e ele disse, mostre sua palestra para mim agora, como é que você vai fazer? E eu me organizei a palestra e ele disse, é o seguinte, você tem uma mente muito brilhante, cuidado, ela pode lhe enganar e pode ser uma armadilha para você. Cuidado, tenha sempre
uma coisa que era sempre muito bem guardado, anotado o que você vai falar. Porque quando você começa a falar, você vai fazendo. Ele não usou a palavra links. Sim, você vai muito longe, muito quando longe. volta pode se perder. Essa foi a dica que Moana me deu. Então, foi fantástico isso. Rapaz, Moana era extraordinário. Você me fez lembrar, Robson, eu, enquanto jovem também, naquele momento lá de Joaquim, né? Um certo dia, eu ouvia falar dessas religiões, né? Diversas religiões, da católica, e especialmente dos testemunhos de Jeová também naquele período. Né? E aí, um dia daqueles, eu estava com uma dúvida terrível, né? Aí eu digo, poxa, eu vou conversar com o pai Moana, porque eu estou numa confusão aqui, eu não sei o que eu devo seguir, para onde eu devo ir, né? Aí eu marquei um momento com ele lá, exatamente naquela casa que fica ali por trás do Ferro de Engomar, né? Onde ele morava, né? Isso. Na rua Afonso Pena, né? Pena. E aí, Robson, quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei esperando, né? Que ele tinha uma antessala, né? E aí quando eu entrei naquela sala, tudo bonitinho, né? Era bem organizado, era tipo, ele tinha uma prateleira atrás com livros, tudo, né? Aí eu sentei, né? Aí quando eu sentei, ele perguntou, qual o motivo da sua vinda aqui? Aí eu disse para ele que eu estava com essas confusões, com essas incertezas, a questão religiosa e tal. E ele disse para mim um negócio que eu nunca esqueci, até já escrevi sobre isso, e em alguns dos meus livros eu tenho isso também. Ele disse assim, como é que se escreve açúcar? Aí ele só me fez essa pergunta. Com 2 S ou com C cedilha? Aí eu fiz a mesma coisa assim, pô, eu vim pra cá pra escutar o cara me perguntar o que é açúcar. Rapaz, Robson, foi a única coisa que ele me disse naquele dia foi isso. E a única... eu fiquei sem palavras também, aí eu levantei, assim, me despedi dele e fui embora. Eu acho que a grande lição que ele deixou para mim é que se eu ainda tinha aquela confusão, né, aquelas dúvidas sobre a religião, que as coisas eram tão simples às vezes, né, da gente pensar que é escrever açúcar com 2 S ou com C. E aí ele também me fez pensar que a gente tem que estar buscando, né, coisas muito além do básico, né. A gente tem que... E que as coisas simples também nos fazem refletir, né, uma profundidade muito grande, né. E a segunda, Robson, é que você falou daquela campanha que você estava tentando lembrar, a campanha da fraternidade, né? Que você estava tentando lembrar o nome, né? Exatamente. E aí, então, Robson, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma paradinha de 5 minutos para a gente continuar, pode ser? Pode. Porque é o tempo que a gente organiza aqui. E aí eu vou te dizer um negócio aqui. Tem um ouvinte nosso que chama Fábio Hunter. Esse nome Fábio Hunter é um nome diferente, né? Que ele herdou o nome tipo teu assim, ele estava num evento, tinha que colocar um nome bonito porque ele tinha feito um trabalho extraordinário e ninguém sabia como colocar o nome de alguém que pudesse. Aí o nome dele era Fábio, né? Aí disseram, mas então... Aí começaram a dizer o nome, Fábio Hunter. Aí apareceu o nome e é ele que hoje me dá o apoio aqui nessa rádio, né? Tem outro colega que está te escutando aqui também, que é o nosso amigo o Coronel Lopes, né? Ele também gosta muito de me apoiar nesse momento aqui da rádio. Foi inclusive que me deu a orientação para a gente começar esse trabalho, né, juntamente com o Fábio Hunter. E eu, mais uma vez, agradeço a tua atenção. Dou aqui também o meu alô para os colegas acadêmicos da Academia Maranhense de Trovas, da Academia Literária do Maranhão, que estão nos escutando, alguns deles. Também da Academia Luminense de Letras, que é de Passo Lumiar, né, que neste sábado agora eu vou fazer uma apresentação do meu patrono para ele lá. Meu patrono na academia é o Lopes Borgé, né? E eu vou estar fazendo uma apresentação e já convido todos os colegas ouvintes que têm interesse de ir até a Academia Luminense de Letras. Já estarei lá neste sábado às 16 horas para a gente conversar um pouco sobre Lopes Borgé. Inclusive você, se tiver... você vai estar viajando, não pode estar. Então, nós voltamos daqui a pouco para continuar. 5 minutinhos, só para o Robson dar um beijo aqui na Glorinha, a esposa dele que chegou por aqui agora. A Glorinha que, segundo ele, o nosso João Moana também colocou no seu caminho, né? Até mais. Vamos lá, rapidinho só. Aí eu vou botar pra carregar, né? Não tô preocupado porque... Aí, Robson, como é que eu faço aqui? Eu dou uma paradinha, né? E a gente continua depois, né? Tu pode. Isso, né?